Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Sempre trago óculos, nunca uso, não sei para que eu trago. Obrigado, meu irmão. Romanos capítulo 1. Vou ler na minha aqui para eles botar lá. Todos acharam? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne no pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Somente até aqui, amado, para a gente ganhar tempo. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, queremos bendizer o teu santo nome. Se puder, abaixa um pouquinho. Muito obrigado, Senhor, porque está aqui a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, fazer do nosso coração nessa noite uma terra fértil, Senhor, para que essa palavra venha não somente germinar, mas dar frutos e frutos que permaneçam, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque se chegamos a esse lugar, Pai, é porque o Senhor ainda tem um propósito a se cumprir na nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Paulo vai nos dar 3 características dentro desse contexto. E ele vai falar sobre a nossa liberdade, sobre a nossa segurança e sobre a nossa vitória em Cristo. Paulo, ele vai destacar bem enfático, amado, a respeito da nossa carne, a respeito da nossa natureza humana, né? E Paulo também vai falar a respeito do viver em espírito, da nossa natureza divina. Então eu quero, como já é de praxe, colocar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é morrer para a nossa carne e viver para Cristo. Porque não tem como nós vivermos o Evangelho de Cristo sem mortificar a nossa carne. É incoerente. Então eu quero, se der tempo, trazer 3 pontos aqui para a gente discorrer um pouco a palavra de Deus. Primeiro ponto que eu quero enfatizar é a libertação da nossa carne. Gênesis, se eu não me engano, a partir do versículo 3, vai começar a falar da queda de Adão. Ou seja, do pecado adâmico, daquele pecado a qual eu e você estamos carregando até hoje. Estamos presos a esse pecado. O pecado que foi gerado através de Adão. Então nós precisamos, amado, todos os dias orar e pedir ao Espírito Santo para nos libertar desse pecado. Porque não adianta só nós dizermos que entregamos a nossa vida a Cristo, que agora nós somos cristãos, porque a nossa carne ela não se converte, amado. Então nós precisamos de uma libertação. E por isso o versículo 1 vai dizer: não há condenação para os que estão em Cristo. Ou seja, não há condenação para os que estão. Há uma condicional aqui, amado. É para aqueles que permanecem, para aqueles que lutam, para aqueles que perseveram permanecer em Cristo. Por isso Paulo vai deixar bem claro na sua primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 7, ele vai dizer que Cristo, o meu e o seu Senhor, ele pagou um alto preço, preço esse de cruz, pela minha e pela sua vida.
E lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer que o meu e o seu Senhor, ele é Espírito. E o Espírito do Senhor, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, Átila. Então, se o Espírito do Senhor está aqui nessa noite, nesse local, você tem a total liberdade de adorar Ele, mano, porque você já entregou a sua vida a Ele. Então o pecado não pode fazer parte da nossa vida, porque é onde habita o Espírito de Deus, a liberdade. E aí Paulo vai falar em Gálatas 5, que para a liberdade, Cristo vos libertou. Cristo nos libertou, amado, daquilo que era impossível aos meus e aos seus olhos, aos meus e aos seus controles, porque se não for o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, nós nunca vamos conseguir vencer a carne, porque a nossa carne, ela não se converte. Você está conseguindo entender? Paulo vai falar, para a liberdade Cristo vos libertou, portanto permaneçam firmes e não sejam novamente presos a um jugo de escravidão. Amados, quantos e quantos irmãos nós temos visto abandonando a fé? Quantos e quantos irmãos nós temos visto retrocedendo, abandonando seu ministério, a sua vida espiritual? Por quê? Porque estão priorizando a sua natureza humana, e não estão tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de propósito com Deus. Estão retrocedendo na sua fé. Quantos irmãos vocês conhecem que congregaram aqui com a gente, que faziam parte desse corpo, e hoje em dia se encontram aí os famosos desigrejados? E paz, meu amado, muitos não estão nem vivendo uma vida de prostituição, de adultério, de bebida. Não, amado, simplesmente abandonaram viver em comunhão. Se você perguntar para ele, pastor Gerson, está tudo bem? Não, amado, está tudo bem, estou caminhando com Cristo. Está congregando aonde, irmão? Não, é eu e Cristo em casa. São os famosos desigrejados, não tem mais união, não tem mais unidade, não estão mais vivendo em comunhão, sabe? E isso é muito perigoso, amado, porque tudo que Satanás quer é um motivo. A Bíblia diz que ele fica só ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, amém? Mas o meu e o seu Senhor vai dizer lá em João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tem alguém aqui livre? Tem alguém aqui liberto? Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? Aleluia, amado. Eu e você fomos livres. Somos livres porque nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E é o Espírito Santo, amado, quem nos liberta do pecado. É Ele que gera em mim e você o arrependimento. Porque de nós mesmos, amado, nós queremos viver na carnalidade, porque o pecado é bom, amado. Se o pecado fosse ruim, não era pecado. O pecado para a nossa carne é bom, amado. Satisfaz, nos traz uma alegria momentânea. A nossa dopamina, né, pastor? Fica lá em cima quando o pecado está à porta. Cabe a mim e você, todos os dias, pedir ao Espírito Santo para que nós possamos nos arrepender, não só das nossas atitudes, mas dos nossos pensamentos. Então o pecado, o Espírito Santo, Ele que nos liberta do pecado, é Ele que gera arrependimento no nosso coração, e é Ele que traz livramento, não só, amado, para o nosso corpo físico, mas para a nossa alma, porque sem a presença dEle nós não somos nada. Aí Paulo vai falar lá aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Se não for o Senhor na minha e na sua vida, nós não conseguimos vencer. A pastora abriu o culto aqui dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver comigo e contigo, nós que somos a sentinela, nós não vamos vencer o pecado que habita em mim e em você, amado. Tudo é Ele, para Ele e por Ele. Precisamos nos vestir das armaduras de Deus para lutarmos contra principados, potestades nas regiões celestiais. Falamos isso ontem no grupo, né, pastor? Amado, eu e você não temos condições nenhuma de lutar contra o pecado com a nossa natureza humana, mano. Porque a nossa luta não é contra a nossa esposa, não é contra os nossos filhos, não é contra os nossos irmãos em Cristo. É aqui, ó, na região celestial. A nossa luta não é carnal, amado, é espiritual. E nós precisamos tomar posse disso e entender isso no nosso coração. Primeira carta de Pedro, versículo 8, no capítulo 5, Pedro vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você afrontar Satanás, não é você querer lutar com a força do teu braço. A Bíblia vai dizer que quando João Batista batiza Jesus, Jesus automaticamente ele vai sair, ele vai subir, ele vai orar, jejuar durante 40 dias, mano. E a Bíblia vai dizer que, acabando esses 40 dias, o Espírito vai conduzir Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. Mas só que o meu e o seu Senhor estava sustentado, fortalecido. É isso que eu quero passar para você nessa noite. Que você possa se fortalecer em Cristo, para que você possa resistir às investidas de Satanás. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, amado, libertação da carne. Segundo ponto, a inclinação espiritual. Ou seja, nós já falamos aqui, a nossa carne não se converte. As coisas do mundo sempre vão estar à nossa porta, mano. Sempre vão estar nos cativando. Ou seja, o desejo, o pecado, ele habita em mim e você. E Paulo vai deixar isso bem claro. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 7, versículo 19, Paulo vai dizer: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. É Paulo que está dizendo, amado, o pecado que habita em mim é uma luta. E aqui nós vamos ver as obras da carne se manifestando. Quais são as obras da carne que a gente tem que lutar todo dia? A imoralidade sexual, as orgias, o ciúme, né? Devassidão, idolatria, feitiçaria, e por aí vai, amado. Os ciúmes aí desenfreados. Isso aí não é coisa de Deus não, amado. Isso aí não é amor não. Isso aí é obra da tua carne. Se você ama, você confia. Por isso eu e você precisamos, todos os dias, mano, colocar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família na mão do Senhor. Porque sem a presença do Espírito Santo, mano, nós não vamos resistir. O pecado que habita em mim e você. Porque ele habita. Ele habita. Versículo 5 e 6, amado. Tem como colocar aqui para mim, ó? Romanos, versículo 5 e 6, do capítulo 8. Mas Deus prova e a esperança não traz confusão. Não, capítulo 8, versículos 5 e 6. É o texto que nós lemos. Romanos 8, versículo 5. Agora sim. Porque
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, amado, a minha e a sua carne, ela é inclinada para a morte. A minha e a sua carne, ela gera morte. Mas quando nós nos voltamos ao Espírito, ele gera vida e paz. Versículo 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha como é que é sério, mano. A tua carne, o desejo da tua carne gera morte. E quando você deixa o desejo te dominar, a Bíblia diz que a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Ela não agrada o coração do Pai. Então, a nossa carne, ela é inimiga de Deus, e a nossa carne, ela gera morte. Se nós não tivermos uma vida pautada no Espírito Santo. Versículo 9. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, é uma luta constante, amado. A nossa carne, ela luta contra o nosso Espírito. E se nós não tivermos conectado, amado, o nosso espírito com o Espírito Santo, nós não vamos vencer a nossa carne. Então há uma luta entre a carne e o espírito. Por isso Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 2: pensais nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, amado. Quando nós buscamos o Espírito Santo, nós estamos conectados, guardados em Cristo, porque Ele morreu, Ele foi, mas Ele enviou o Espírito da verdade, o Consolador, que habita em mim e em você, na pessoa do Espírito Santo. E quando o nosso espírito está conectado a Ele, amado, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê, André? Porque o versículo 4 dá continuidade e fala assim, ó: porque quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Você poderia ter dado um glória a Deus, amado, porque é o que nós temos que anelar, amado, é declarar: Maranata, volta, Senhor, porque nós anelamos a Tua presença. Tudo que nós estamos passando aqui, nós compartilhamos isso ontem, né? Tem que gerar em mim e em você um peso de glória, amado. Porque Fabinho falou isso ontem: ainda que o meu homem exterior se corrompa, amado, se perca, ainda que a gente venha falhar, errar, porque a nossa natureza humana é essa, amado. Mas só que nós temos que nos arrepender, porque o nosso homem interior, ele tem que se renovar dia após dia. É todo dia renovação, amado. É todo dia pedir perdão e se arrepender, para que possa gerar em mim e você um peso de glória. E Cristo é a nossa vida. E quando Ele se manifestar, nós vamos estar na glória com Ele. Amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4. Devemos nos vestir com o novo homem, criado à semelhança de Deus. Por quê? Eu trouxe esse versículo. Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós o recebemos como Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, 1 Coríntios, vai dizer que agora nós somos templo do Espírito Santo.
Ele habita dentro de mim e de você. Então Paulo vai dizer aos Coríntios: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, eu e você temos que viver uma vida direcionada pelo Espírito, rejeitando a nossa natureza humana. E isso é todo dia, mano. Isso é toda hora. Porque se nós não tivermos uma vida de oração, de jejum, de propósito, nós não vamos vencer a nossa carne. Tome posse da sua identidade como filho de Deus e confie que em Cristo nós vamos vencer todos os dias o pecado e a morte. E tem mais, amado. Nós temos que buscar a nossa herança em Cristo, porque agora nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo. E aqui eu quero pular para o terceiro, por causa do horário. Tenho 10 minutinhos, dá tempo, pastor, fica tranquilo. Terceiro ponto, amado. Agora somos filhos de Deus. Ou seja, todos nós somos filhos adotados em Cristo. E a adoção nos transforma de meras criaturas em herdeiros espirituais. Preste atenção, eu quero compartilhar algo aqui. Porque todo filho adotado, amado, todo filho adotado, ele nunca vai poder culpar os seus pais, nem pelas suas atitudes e nem pela sua rebeldia. Por quê, André? Porque eu estava me perguntando isso. Eu lembrei de quando eu fui pai pela primeira vez e pai pela segunda vez, né? Porque pai, assim, todo mundo pode ser pai. Você é casado, tem uma esposa, você pode ser pai, mano. Mas de repente a sua esposa não tomou remédio, de repente a regra dela não veio, e aí, amor, tô grávida. É algo inesperado, amado. Você não está esperando, mas você vai ser pai. Agora, quando nós somos filhos adotados, não, amado. O pai que adota um filho, ele tem que se programar, mano. Ele tem que se preparar. Ele tem que arrumar a casa, padre. Ele tem que escolher o berço, né? Ele tem que ver como é que está a vida financeira. Tem que conversar com a esposa. Ele tem que ir no orfanato, diaconisa Ana. Ele tem que escolher um filho. Seja ele preto, branco, amarelo, azul. Seja ele carioca, mineiro, africano. Um pai que adota um filho, ele não vai adotar um filho simplesmente por mero prazer. Não, ele vai adotar um filho por amor. Então ele vai escolher aquele filho. Não vai ser de qualquer forma. Pode ser um recém-nascido, pode ser uma criança de 6, 7 anos, pode ser um adolescente. Mas quando ele escolher, ele vai bater os olhinhos dele vai brilhar e vai falar: esse aí vai ser o meu filho amado. Esses somos nós, amado. Jesus olhou para nós e falou assim: esse aí é meu filho. Agora vocês vão ser meu filho por adoção. Eu vou pagar um preço na cruz do Calvário, mas vocês vão ser meu filho, adotados, porque Jesus deixa bem claro: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para nós sermos reconhecidos como filho, nós temos que reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. De repente, amado, não se programou, não foi uma gravidez inesperada, mas um pai que adota um filho, ele sempre se programa. Eu imagino a Trindade lá no céu. Eu falei isso uma vez, eu viajei na maionese, né? A gente comentou isso. Assim, né? A Trindade lá no céu, amado. Porque a gente tem que ler a Bíblia, amado. A gente tem que entrar dentro da Bíblia, amado. Eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no céu. Pai, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Tá, vamos fazer. Mas se a gente fizer ele, eles vão ser como nós. Aí Jesus: Pai, verdade. Mas se eles caírem, eu já tenho um plano de salvação. Então vamos fazer o seguinte:
Se o homem cair, porque o homem vai cair, porque ele vai ter conhecimento do bem e do mal, então eu vou descer. Por quê? Porque para resgatar só a natureza divina, não a carnal. Por isso Deus fez 100% homem, 100% Deus. Então Jesus veio, pagou um preço que nenhum ser humano podia pagar, mano. E falou assim: e quando eu pagar o preço, Pai, que eu voltar, o Senhor envia o Espírito Santo, que vai estar com eles até a consumação do século. É tremendo, né? Deus é tremendo. Então esse filho nunca vai poder, amado, dizer que não foi amado. E esses filhos somos nós, amado. Ele decidiu nos amar. Ele enviou o seu filho unigênito para nos resgatar através da adoção. Mas tem um porém, amado. Tem um agravante aqui, amado. Tem um agravante aqui, por quê? Porque nós temos que querer, nós temos que tomar a decisão de querer ser adotado. Porque todos somos filhos de Deus, sim ou não? Mas nem todos vão ser reconhecidos como filhos. Só os que quiserem. Só os que confessarem Jesus como Senhor. Então, Jesus fala assim, ó: eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram, não me receberam. Amém, amado? Tem filho aí? Ser filho de Deus, amado. Ser amado pelo Pai. Não deixe nenhuma circunstância te tirar da presença do nosso Senhor. Independente do que tu está vivendo, amado. Porque cada um tem a sua luta individual. Mas o seu Pai, que te amou, está olhando por você e intercedendo por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, amado. Aquilo que a gente muitas das vezes não consegue verbalizar, muitas das vezes em lágrimas, nós ficamos balbuciando. O Espírito Santo fala: Pai, é isso e isso que Ele quer falar. Então já não vivemos mais na carne, mas agora somos filhos de Deus e herdeiros em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Vou pular aqui, amado, para a gente finalizar. Primeiro ponto, libertação da carne. Segundo ponto, inclinação espiritual. A inclinação do teu espírito para o Espírito. E terceiro ponto, agora nós somos filhos de Deus. Fomos libertos do pecado da carne, porque decidimos no nosso espírito ouvir a voz do Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus através da adoção. Mas para isso precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu quero finalizar aqui, amado. Pastor, se quiser subir, pode subir. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, Romanos 14, 11. Pula lá um pouquinho lá para frente. Romanos 14, 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Isso é o meu e o seu Senhor falando, amado. Só que Paulo vai testificar isso lá em Filipenses. Porque Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo o nome que está na terra, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do nosso Pai. Deus abençoe a sua vida, mano. Glória a Deus.